Não raramente, a primeira vitória de um piloto na Fórmula 1 costuma ser em condições minimamente confusas, como chuva, acidentes, entre outros. Esse foi o caso de Jenson Button. A sua primeira conquista veio em 2006, quando o piloto corria pela Honda, e a prova teve de tudo um pouco. Pista molhada, pilotos rodando, problemas de pit stop e escolhas erradas, entre outros. No meio de tanta confusão, o britânico soube navegar no grid e fez paradas nas horas certas. A corrida deixou uma marca em sua carreira, significando muito para o piloto, para a equipe e para a própria Honda. A temporada de 2006 da Fórmula 1 estava sendo disputada prova a prova pelas equipes Ferrari e Renault. Fernando Alonso lutava para conseguir o bicampeonato, com Michael Schumacher vindo como principal concorrente do espanhol. Para a 13ª etapa, a categoria chegou na Hungria com Alonso em primeiro com 100 pontos e Schumacher logo atrás com 89. O seu companheiro Felipe Massa vinha em terceiro com 50 pontos e em quarto estavam empatados Giancarlo Fisichella e Kimi Raikkonen, ambos com 49. No campeonato de construtores, a Renault liderava com 149 pontos, 10 a mais que a Ferrari em segundo. A McLaren vinha mais atrás com 77 e a Honda aparecia em quarto com 37. Fernando Alonso recebeu uma punição durante os primeiros treinos livres devido à direção perigosa e ultrapassagem sob bandeira amarela. Christian Albers da Midland e Jenson Button da Honda também foram punidos devido à troca de motores. Cada um recebeu 10 posições no grid de largada no domingo. Tal como Alonso, Michael Schumacher recebeu os mesmos 2 segundos de punição, devido dessa vez a 2 ultrapassagens durante uma bandeira vermelha. No qualifying, Massa foi o mais rápido nas 2 primeiras partes, mas a pole position ficou nas mãos de Raikkonen. O finlandês fez o tempo de 1 minuto, 19 segundos e 599 milésimos, 287 a menos que o brasileiro. Rubens Barrichello ficou com a 3ª posição e Button ficou em quarto. Devido à punição, Pedro de la Rosa herdou o seu lugar com a McLaren. Completaram o top 10 Mark Webber, Ralf Schumacher, Fisichella, Jarno Trulli, o estreante Robert Kubica e Nick Heidfeld. A corrida marcada para o dia 6 de agosto teve pista molhada e risco de chuva moderada durante as horas seguintes. Antes da prova, a chuva deixou o asfalto molhado bastante para as equipes optarem por pneus de chuva, fazendo daquele o primeiro GP da Hungria da história a ser disputado com asfalto molhado. A grande maioria dos pilotos escolheu mudar os pneus para intermediários, exceto Barrichello, que permaneceu com pneus de chuva. Ainda na volta de formação de grid, De La Rosa rodou sozinho com a pista escorregadia, mas conseguiu voltar e largar. Raikkonen manteve a liderança na largada, enquanto Massa perdia posições para De La Rosa e Barrichello, que saltou para segundo. Schumacher aproveitou a freada e pulou para quinto nas primeiras curvas, e em pouco tempo ultrapassou Massa. Alonso era outro que escalava o grid, e ao fim da primeira volta já estava em sexto. Um pouco mais atrás, Kubica ganhava uma posição e ia para oitavo, mas isso não durou muito. O novato acabou rodando com a zebra escorregadia e perdeu várias posições. Ao fim da segunda volta, foi a vez de Webber abandonar devido a uma escapada. Com mais tração e tomando linhas de curva diferentes, Alonso demonstrava estar muito mais rápido que Schumacher, e na volta 3, o espanhol ultrapassou. Na volta seguinte, De La Rosa passou por Barrichello, que começava a sofrer devido à escolha de pneus. No meio do grid, Liuzzi sofria com a pista molhada e na mesma volta escapou 2 vezes, sempre voltando em seguida. Com 5 voltas, a evolução da pista ficou insustentável para Barrichello, que foi aos boxes para um pit stop. A essa altura, Jenson Button, que havia largado em 14º devido à punição, abria caminho pela pista e na 6ª volta ultrapassou Schumacher pela 4ª posição. Enquanto isso, no meio do pelotão, Christian Klein abandonava após escapar e bater com seu Red Bull. Massa continuava a sofrer com os pneus Bridgestone e em 2 oportunidades saiu da pista. Com Barrichello, o problema foi outro. Mesmo com a chuva contínua, a equipe errou de novo e mandou o piloto com pneus intermediários para a pista. Os carros equipados com pneus Michelin aparentavam ter melhor grip do que os pneus japoneses, mas nem por isso a vida foi fácil. Alonso lutou pela 2ª posição com De La Rosa por várias voltas, e a ultrapassagem só veio na volta 16 devido a um pit stop. Fisichella foi outro que lutou bastante, mas no caso do italiano, o adversário era Schumacher. Mesmo em desvantagem, o alemão segurou Fisichella por bastante tempo, perdendo a posição também na volta 16. Na manobra, o bico da Ferrari quebrou e o piloto precisou andar mais lento até os boxes. Na frente, Raikkonen fez o seu pit stop e Alonso assumiu a liderança. Fisichella e Kubica perderam o controle e saíram da pista, com o polonês levando a pior. Raikkonen se aproximou do retardatário Liuzzi para ultrapassar, mas o italiano desacelerou demais. Os dois bateram e abandonaram a corrida.
O carro de segurança juntou os pilotos e vários aproveitaram para fazer os seus pitstops. A relargada foi dada na volta 31 e logo na primeira curva, Massa tocou em Ralf Schumacher, que rodou. Mais atrás, Kubica se recuperava e na volta 34 já estava em nono, perseguindo a Ferrari de Massa. Em questão de poucas voltas, um trilho seco se formou, obrigando os pilotos a buscar o asfalto molhado para conservar os pneus. Na volta 40, Scott Speed foi o primeiro a arriscar correr de pneus secos, mas ainda não era o momento. Com partes do asfalto ainda molhadas, o piloto perdeu o controle e rodou algumas vezes na mesma volta. Com as condições mudando rápido, os pneus de Schumacher começaram a funcionar bem e o alemão começou a fazer volta rápida em cima de volta rápida. O piloto começou a recuperar o tempo perdido e no começo da volta 43 ultrapassou Nick Heidfeld pela quinta posição. 3 voltas depois, Button e Schumacher fizeram as suas paradas e os dois não trocaram os pneus. Sozinho, Alonso começou a fazer voltas rápidas na frente, na expectativa de criar vantagem contra os rivais, mas Button permanecia bastante rápido. Um pouco atrás, Barrichello atacava De La Rosa, mas o brasileiro optou por fazer um pit stop e decidiu apostar nos pneus slick. Alonso e De La Rosa fizeram o mesmo, mas o piloto da Renault teve problemas. A porca da roda traseira direita do espanhol acabou ficando solta e o piloto precisou abandonar poucas curvas depois. Com 16 voltas para o fim, Button fez a sua última parada e colocou pneus para a pista seca, se mantendo em primeiro. A essa altura, a pista estava praticamente seca e Schumacher ainda estava de pneus intermediários. Com pouco tempo de corrida restante, o alemão decidiu ficar na pista e nas últimas voltas recebeu ataques sucessivos de De La Rosa. Com 5 voltas para o fim, o alemão furou uma chicane sem devolver a posição, se mantendo em segundo. Na volta seguinte, o piloto da Ferrari repetiu a manobra na mesma curva, mas dessa vez ela não funcionou. Com a briga entre os dois, Heidfeld conseguiu se aproximar e poucas curvas depois também fez a ultrapassagem. Na manobra, os dois se tocaram e Schumacher levou a pior. Com a suspensão dianteira quebrada, o alemão precisou abandonar, faltando apenas 3 voltas para o fim. Na mesma volta, Jarno Trulli estourou seu motor Toyota, mas a bandeira amarela foi localizada e não afetou o fim da prova. Sem adversários na frente, Jenson Button conquistou a sua primeira vitória, com De La Rosa em segundo e Heidfeld em terceiro. O top 10 foi completado por Barrichello, Coulthard, Ralf Schumacher, Massa, Kubica, Michael Schumacher e Thiago Monteiro. Após a corrida, Kubica foi desclassificado durante a pesagem devido ao peso inferior ao mínimo. Dessa forma, Christian Albers foi promovido para 10º. Monteiro e Albers ficaram atrás de Schumacher devido às voltas que receberam durante a corrida, fazendo do alemão o 8º colocado. O resultado significou bastante coisa para muita gente. Para a Michelin, aquele foi o último pódio composto completamente por equipes clientes da marca. De La Rosa conquistou o único pódio de sua carreira e a BMW Sauber marcou o primeiro de seus 17. Valor maior deu a Honda. Foi a primeira vitória da marca como construtora desde o GP da Itália de 1967, quando John Surtees venceu. Foi também a primeira vitória como fabricante de motores desde a conquista de Gerhard Berger no GP da Austrália de 1992. Além disso, outra marca histórica foi quebrada. Aquela foi a primeira vitória de um construtor não europeu desde o GP do Canadá de 1977, quando Jody Scheckter venceu com a canadense Wolff. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!